Aleluia, glória a Deus, Deus seja glorificado, exaltado para sempre. Que bom louvar ao Senhor, que bom poder engrandecer o nome do nosso Deus, Ele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração, tá? Que isso não seja apenas um momento único na sua vida, mas que você sempre esteja louvando a Deus, adorando ao nosso Deus. Mesmo diante dessa situação, nós podemos sim louvar a Deus porque Ele é conosco. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. De que você tem medo? Tá? Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus nesse momento em Isaías capítulo 41, no versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Eu quero iniciar esta reflexão com esta pergunta para você. De que você tem medo? Né? Porque nós estamos vivendo esse momento e talvez você tenha alguns medos aí, e talvez esse medo já esteja até te sufocando. Hoje nós vamos falar de como vencer esse medo, de como poder alcançar a paz do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje pela manhã nós falamos sobre a esperança versus o desespero, né? O desespero é exatamente a falta de fé, é a ansiedade sem saber esperar. Tá? Ou esperar sem essa fé. Já ao contrário, a esperança é esperar com fé e esperar confiantemente no Senhor. Mas nós vamos falar hoje sobre a questão do medo, tá? Então, Isaías capítulo 41, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. Nós temos cerca de 365 versículos, tá, na palavra de Deus, que fala sobre esta promessa do Senhor para nós. Ou seja, 365 dias vai dar aí uma vez, né, a cada dia durante um ano inteiro, né? Então você tem um ano inteiro aí de promessas de Deus dizendo: olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, tá? Não te mandei eu, né? Então Deus, ele tem promessas para a sua vida. Talvez você esteja com medo, pensando como vai ser o amanhã. Eu quero dizer para você que já basta o amanhã, o dia, o seu mal, né? Então daqui para frente não espere muitas coisas boas não, mas nós confiamos num Deus que trata de nós ainda aqui nessa terra, sabe? Às vezes a gente pensa, eu aceitei a Jesus, e aí agora só quando eu chegar no céu que eu vou poder ter coisas boas na minha vida. De jeito nenhum. Deus, ele começa a nos tratar a partir de então, a partir de agora. Quando nós aceitamos a Jesus, ele vai cuidar de nós, porque ele tem promessas. E estas promessas, com certeza, elas nos alcançam. Tá? E quando nós falamos de medo, o Dr. Cornfield, ele define o medo como um desejo sufocante de nos esconder, de defendermos, ou fugir de algo ou alguém, né, que nos incomoda ou que nos ameaça. O medo está presente, né, no dia a dia da maioria das pessoas. Existem vários níveis de medo, né? Desde a noção de perigo diante de algum risco, até o perplexo pavor, né? Fobia, ou a síndrome do pânico, que aí já está num nível bem alto, bem elevado, né? Então, existem vários tipos de medo. E o medo, ele sempre é baseado no exagero ou numa mentira, e essa mentira sempre vem de Satanás, vem para nos aprisionar e aprisionar as pessoas, né? Porque é isso que ele faz, porque ele é o matador, ele é aquele que aprisiona as pessoas. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então esse é o papel dele. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, através de uma mentira, ele pode aprisionar uma pessoa, causando medo sobre ela. E por isso é preciso desmascarar estas mentiras com a verdade, com a palavra de Deus.
Em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, está aí já o primeiro ponto aí para a gente já estar fazendo aquela reflexão. Por que esse medo? Por que essa fobia? Por que essa síndrome do pânico? Já que eu tenho um Deus que prometeu estar comigo. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente compreende que é tudo culpa nossa. Primeiro porque nós não nascemos com medo de algo que a gente não conhece. Isso não existe. Depois a gente vai aprendendo isso aos poucos. Tanto a se defender, como saber lidar, né? E como também se esconder, né? Sair, né? De perto e não enfrentar o medo, né? A pessoa que é dominada pelo medo, ela tem uma visão ofuscada, ela não consegue enxergar da maneira correta, ela está aflita, ela fica paralisada, ela se isola, ela fica desgastada emocionalmente, ela perde o contato com a realidade, ela fica bloqueada emocionalmente. E, no entanto, o medo, como uma emoção natural, tem alguns objetivos, como, por exemplo, nos afastar, né? Nos afastar de uma situação que pode nos prejudicar, manter a gente distante de algum tipo de perigo, nos alertar de algo diferente que está acontecendo. Então, o medo, ele também pode ser um fator positivo na nossa vida, porque muitas vezes a gente compreende que o medo, ele pode nos ajudar exatamente quando a gente usa para aquilo que é correto. Por exemplo, eu não vou pecar porque eu tenho medo de desagradar a Deus. Está aí uma maneira de usar o medo de uma maneira correta, tá? Então você pode olhar também para essa situação que está causando medo para você, para te abster de alguma coisa errada. E isso é bom, tá? E essa emoção, ela é tão importante que pode fazer a diferença entre enfrentar uma situação ou fugir de uma situação. Nós, por exemplo, podemos mostrar que temos alguns tipos de medo. Nós temos os medos simples, né, que é o medo de insetos, medo de chuva, medo do escuro e etc. Uma vez eu fui procurado por uma ovelha que tinha muito medo de chuva. Ela não podia ver o céu se preparando, que ela já ficava com medo, já se isolava, e até que um dia, em algumas conversas, tratando ela sobre essa questão, graças a Deus ela perdeu o medo da chuva, tá? E assim, são medos simples que pode ocorrer na sua vida, na minha vida. Tem gente que tem medo de barata, medo de cobra, medo, né, de insetos, e assim é os medos simples. E tem os medos aí também do dia a dia, aqueles que são decorrentes, né, na nossa vida, que é o medo de assalto, o medo de acidente de trânsito, o medo de uma doença, né? Tem muita gente nesse momento com medo de adoecer, né? Eu digo com toda sinceridade, olhando para você, que eu não tenho medo, porque eu sei que Jesus está comigo. Pastor, mas se acontecer, glória a Deus também, porque lá no céu é muito melhor do que aqui, tenho certeza. Tenho medo sentimental também, é aquela pessoa que tem medo da decepção amorosa, das lembranças do passado. Tem gente que tem medo até do futuro, que é o que está acontecendo. Mais uma vez eu fiz sobre isso, tá? Se você tem medo do futuro, troque esse medo pela esperança. Coloque a esperança no lugar do medo, porque esperança significa esperar confiantemente no Senhor, esperar com fé no Senhor. E tem o medo espiritual também, que é o medo da morte, de pessoas que já morreram, né, de defuntos, de fantasmas, né, e etc. O medo é algo natural, né, ao ser vivo, né, como um senso de sobrevivência, tá? Mas não pode dominar a pessoa. O medo não pode dominar você, tá bom? Contudo, nós não nascemos com medo de coisas que não conhecemos. Já falei sobre isso. Na verdade, o medo é ensinado às crianças como uma forma de ameaça, na tentativa de dominar o seu
comportamento. Sabe aquela história de dizer assim, não vai para aí, olha, o homem do saco vai te pegar. Não sei se você já ouviu isso, né? Mas eu sempre digo aqui para os pais, né, para as mães, que essa história não combina, tá? Não combina, não dá certo. Porque a criança vai crescer, ela vai compreender que esse homem do saco não existe, e aí a mãe vai perder a moral, porque vai ser entendida aí, a criança vai entender que ela estava mentindo, tá? A mãe, o pai tem que ter autoridade sobre a criança e tem que dizer que ela não deve ir porque não deve ir, porque a mãe ou o pai está dizendo para não ir, né? Então, esse ensino, né, faz com que a criança cresça com medo por conta da questão do seu comportamento, né? Por isso o medo se torna uma doença, né, que deve ser combatida e tratada antes que prejudique a pessoa, né? As coisas pequenas, elas são piores do que as grandes, né? Se você for fazer uma análise, quantas pessoas um elefante mata por ano? Quantas pessoas um rinoceronte, um boi mata por ano? Quantas pessoas um leão mata por ano? Mas veja só, quantas pessoas um mosquitinho só não mata? E às vezes a gente pode comparar isso com os nossos pecados, com os nossos medos, coisas simples, coisas pequenas, as chamadas raposinhas, né, que é capaz de destruir uma plantação inteira. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Para que essas coisas pequenas não venham atingir, né, a sua vida, o seu coração, né? A Bíblia, ela nos ensina como nós devemos vencer o medo, né? Isaías capítulo 41, no versículo 10, quando nós lemos, né, quando o Senhor diz, não temas, né, porque eu sou contigo, não se assombres, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei e te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. É uma promessa, e você pode vencer o medo confiando na palavra de Deus, confiando na Bíblia. A Bíblia traz a expressão não temas várias vezes, tá? Nós temos aqui o exemplo de grandes homens de Deus como Josué, né? O irmão Luiz até já leu aqui para nós, né? Ele baseou toda a sua vida confiando na palavra de Deus, né? Que Deus estava ali olhando a sua mente e Deus diz, não tema, ou não temas, porque eu sou contigo, né? E Josué, ele foi vitorioso em todas as suas batalhas. Então não tenha medo, porque esta promessa que foi dada a Josué também é dada para você essa noite. Tome posse, receba esta palavra na sua vida, tá? Não temas, porque eu sou contigo, né? Eu te esforço, eu te ajudo, né? Eu sou contigo. É promessa do nosso Deus, tá? Não ter medo é uma questão de confiar na palavra de Deus, né? Que promete essa proteção, que promete essa segurança, que promete esse consolo, tá? Uma pessoa sozinha tende a ter medo facilmente, mas se ela estiver acompanhada, ela não teme. Por isso Jesus, ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, no versículo 20. Você tem confiado na palavra de Deus? Você tem crido na palavra de Deus? Confie nas promessas do Senhor para a sua vida, tá? Desenvolva a sua fé em Deus. Tenha fé, tenha coragem. O espírito que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, mas foi um espírito de coragem. Por isso nós temos que enfrentar as situações que no dia a dia não são fáceis. Tem dia que a gente está tranquilo, está bem, está em paz, tá? Mas vai ter dia que a gente realmente tem que enfrentar algumas situações que nos causam medo, tá? Você também pode se encher de amor, tá? Porque no amor não há medo, tá? 1 João 4,18, né? O verdadeiro amor lança fora todo o medo,
tá? Não tire os olhos do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos estar de olho no autor e consumador da nossa fé, tá? Busque estar com os olhos fitos em Deus, tá? Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para o Senhor. A palavra de Deus fala e conta a história de Pedro, né? Quando Jesus estava andando ali sobre as águas, quando ele reconhece Jesus, ele diz: Senhor, deixa eu andar também, deixa eu ir até o Senhor. E o Senhor Jesus diz: pode vir, Pedro. E eu imagino Pedro descendo ali daquele barco, né? Colocando o pé sobre aquela água e sentindo algo firme ali. E Pedro confiante. E ele começa a andar. Ele começa a dar passos ali, indo, olhando para o Senhor. Mas a Bíblia diz que na hora que ele tira os olhos do Senhor, ele reconhece que é um ser humano. Ele reconhece que é falho. Ele vê então, ao invés de confiar em Deus, de olhar para Jesus, ele começa a entender que é fraco, que é falho e que as situações ali são complicadas. Ele começa a sentir o vento forte, ele começa a entender que ele está sobre as águas. Ou seja, Pedro começa a olhar as dificuldades. E a Bíblia diz que naquele momento ele começa a sucumbir, a mergulhar, tá? Ele começa ali a passar por uma situação de perigo. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor Jesus vai até ele, pega em sua mão, levanta-o e coloca novamente no barco. Que bênção maravilhosa, que coisa boa poder confiar na palavra de Deus, que coisa boa olhar para o Senhor, confiar no Senhor. Mas você pode vencer também o medo olhando para ou usando, né, a armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 18, você vai ver ali as armas que o Senhor nos entrega. Armas espirituais contra o medo, contra o mal, contra Satanás, o maior dos nossos inimigos. Tá? Então você pode usar, se esse medo vem da tua mente, dos maus pensamentos, coloca o capacete da salvação na tua vida, tá? Porque esse capacete vai te proteger das coisas ruins, dos maus pensamentos. Descanse, né, naquilo que a Bíblia diz. Eu gosto muito desse versículo. Sempre que eu estou diante de uma situação muito difícil, eu gosto de recitar este versículo. É o Salmo 91, versículo 1 e 2, assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Glória a Deus. Eu consigo, através desse versículo, receber bênçãos aqui. Eu não sei se você que está me vendo nesse momento também consegue receber, mas essas bênçãos é para você. Creia, creia. Sabe, hoje eu fiquei muito feliz. Meu pai estava vendo uma live hoje pela manhã e assim, meu pai ainda não aceitou a Jesus, ainda não entregou sua vida a Cristo, mas eu vi ali nos seus olhos a busca por essa esperança. Um homem de 80 anos, sabe, graças a Deus, cheio de saúde, e que o Senhor continue protegendo, né, porque pense no filho que ora pelo seu pai, né? Sempre, todos os dias estou orando, pedindo a proteção de Deus, e eu acredito, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, o medo, ele ofusca, como eu falei, ele ofusca a visão do ser humano. Foi o que aconteceu ali em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15 até o versículo 19, quando o profeta Eliseu orou ali por Geazi, né, quando este ficou cheio de medo, percebendo que estavam cercados, né, por inimigos. Imediatamente Geazi enxergou um exército de Deus guardando a sua vida e também Eliseu.
Eles estavam no lugar, estavam acuados, e quando Eliseu abre a janela, ele vê e diz: Senhor, nós estamos perdidos. São vários inimigos. Os inimigos estão nos cercando. Talvez nesse momento você esteja dizendo: algo está me cercando. Algo que está me causando medo. Um inimigo muito forte. Principalmente num momento como esse, que o inimigo é invisível. É um inimigo que toma a nossa saúde. E que está levando muitos ao leito e até aos cemitérios. Meus amados, mas a partir daquele momento em que o profeta Eliseu orou ali pelo o seu amigo, a Bíblia diz que depois que Eliseu disse: olha, abre a janela novamente. E quando ele abriu, quando ele viu um grande exército de Deus. A Bíblia diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que temem a Ele, que amam a Ele. Tá? Se você não conhece esse Deus profundamente, busque Deus. Busque ao Senhor. Tá? Você está em casa. Você nesse momento não pode sair de casa. Tá? Só se não puder ficar em casa. Mas se puder, fique em casa. Aproveite esse momento para ler a Bíblia, para conhecer Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Deus existe. Deus é o nosso Senhor. É a nossa fortaleza. É a nossa proteção. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Olhando para os montes, diz a palavra de Deus: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele ama você. Ele ama você. Ele tem cuidado de você. Procure buscá-lo enquanto é tempo. Sabe, procure conhecê-lo enquanto ainda podes. Amados, através da oração nós podemos pedir a Deus o discernimento espiritual para perceber esta proteção que é garantida pelo Senhor nas nossas vidas. Na oração nós sentimos a presença do Senhor mais perto de nós e o medo é vencido pela certeza da proteção de Deus. Você tem buscado a Deus em oração? Ore a Deus e confie na sua proteção. Vamos concluir. Oliver Wendell Holmes, ele diz o seguinte: o que se encontra atrás de nós e o que se encontra na frente são problemas menores comparados com o que existe dentro de nós. Talvez o medo não esteja nem tanto lá fora. Talvez o medo não esteja nem tanto, ou que nos causa medo, nem tanto na nossa frente ou atrás, mas talvez esteja dentro do nosso coração. Deixe Deus reinar em seu coração. Troque o medo, troque o fardo pesado por Jesus, pelo Senhor. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nessa noite Deus quer entrar no teu coração. Nesta noite Deus quer fazer morada no teu coração, na tua vida, na vida da tua família. Você que está vendo esta live, esta mensagem, esta pregação, aproveite. Se o Espírito Santo falar contigo, dê lugar a Ele. Diga a Ele: Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, faz morada na minha vida, Senhor. Aproveite esse momento. O Senhor Jesus diz, Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo sobrecarregado? Vá até Jesus. Troque o seu fardo pesado por um fardo leve, porque Jesus consegue carregar o seu fardo.
Ele vai te dar um leve, onde você vai ter uma vida tranquila. Pastor, eu ainda vou ter medo? Claro. Eu ainda vou passar por aflições? Sim, claro. Mas a palavra de Deus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com certeza Jesus, vencendo a morte, ele venceu o medo e tantas outras coisas mais. E a palavra de Deus diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O amor de Deus é perfeito e lança fora todo o medo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas eu não poderia deixar de fazer um convite. Por enquanto ainda não é para vir à igreja. Mas o convite que eu quero fazer para você é: se você sentir o desejo no teu coração, onde você estiver, você pode estar até na China, no Japão, nos Estados Unidos, mas se você estiver vendo essa live e ainda não entregou sua vida a Jesus, ou talvez esteja afastado dos caminhos de Deus, eu quero orar por você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E nesse momento eu te convido a entregar a sua vida ao único e suficiente Senhor e Salvador eterno, que é Jesus Cristo. Então, se nesse momento você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de todo o teu coração, você se entrega por inteiro ao Senhor, a tua alma, teu espírito, teu corpo, eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, ó Pai, eu te peço, entra, Senhor Deus, nesta vida. Mas antes, Senhor Deus, lava esta vida por inteiro, Senhor Deus, pelo sacrifício feito ali na cruz do Calvário, este sacrifício que nos lavou, que retirou todo o pecado, que nos santificou. Deus, nós que fomos santificados, santifica também essa pessoa, Senhor, aonde ela estiver. Pai, se ela estiver afastada, Senhor, dá uma oportunidade, traz ela de volta a Ti, Pai. Deixa ela estar diante do Senhor, no altar do Senhor. Pai, lava, purifica, perdoa os seus pecados, as suas falhas. Pai, essa pessoa que nesse momento está se entregando a Ti, que ainda não havia tomado essa decisão, Senhor, em nome de Jesus, lava, purifica. Pai, vem habitar nela ali o Teu Espírito. E assim, Deus, obrigado, Senhor. Eu, pela fé, te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor também nesse momento possa estar alcançando muitas vidas que estavam com medo. Mas eu creio, pelo poder da Tua palavra, que a partir desse momento, elas estão sentindo paz em seus corações. Obrigado, Pai, por esse momento. Eu te agradeço em nome de Jesus.